Meu melhor amigo está falido. Ofereci um emprego de garçom no restaurante que trabalho e ele disse que é um emprego baixo. Estou profundamente ofendido. Isso aconteceu há pouco. Meu 31M, amigo, 33M, está falido, não trabalha há mais de um ano, está ficando sem economias e até precisou pedir ajuda financeira aos pais. Perguntei a ele várias vezes por que não tenta conseguir um emprego fora da área dele. Ele tem um diploma em ciência da computação, mas nunca trabalhou um único dia na área desde que se formou. Ele já recusou muitos empregos por diversos motivos, não pagam o suficiente, não oferecem um cargo mais alto logo de cara, etc. Eu sei que ele é meio iludido nesse sentido, mas ele tem muitas outras qualidades e é por isso que gosto dele. Desde que se formou, o único trabalho que ele teve foi no mercado de ações, algo como investimentos online em Forex. Ele dizia que ganhava cerca de $20 por dia e que isso era suficiente para ele. Ele é solteiro, mora em uma república e não gasta muito. Se isso o fazia feliz, quem sou eu para julgar, certo? O problema é que agora ele está totalmente falido. Acho que ele nem chega a ganhar esses $20 por dia no mercado de ações porque ficou sem dinheiro. Ele está estressado e não para de reclamar de problemas financeiros. Isso me confunde, e acho que no fundo se resume ao orgulho dele, que não permite que aceite um trabalho que fira seu ego. Eu trabalho como garçom em um restaurante muito bom e ofereci um emprego para ele como garçom inúmeras vezes. Tenho uma ótima relação com meu chefe e, depois de contar a situação do meu amigo, ele nem hesitou em dizer que queria ajudar e que poderia oferecer a ele um emprego em tempo integral. Meu amigo tem recusado essa oferta por meses sem dar muitas explicações. Hoje, ele me ligou dizendo que os pais dele o cortaram financeiramente e pediu para me emprestar dinheiro. Respondi que, como regra pessoal, não empresto dinheiro para ninguém, mas que ele poderia começar a trabalhar comigo amanhã mesmo se quisesse. Ele novamente recusou a oferta, e isso me frustrou, porque estou oferecendo uma solução para o problema dele, mas ele simplesmente não aceita. Então, entramos em uma conversa mais franca, e ele finalmente confessou que acha que ser garçom é um trabalho baixo e que não traz respeito das pessoas. Eu disse a ele que respeito se conquista levantando a bunda da cadeira e fazendo o que for necessário para pagar as contas. Perguntei se ele achava que eu era baixo, e ele recuou, dizendo que não quis dizer que eu era, mas sim que o trabalho em si era. Em seguida, ele simplesmente me disse que ninguém pode respeitar alguém que trabalha como garçom aos 30 anos. Uau! Para ser sincero, isso me deixou muito chateado. Ele realmente acha que sou inferior por trabalhar como garçom? Eu também tenho um diploma, mas não encontrei um emprego na minha área, então precisei aceitar o primeiro trabalho que consegui. Não sou um metido que acha que é bom demais para servir os outros. Tenho orgulho de ser garçom e de fazer um ótimo trabalho. Fiquei muito magoado com os comentários dele. Por que ele é meu amigo se me vê dessa forma? Não queria dizer nada ofensivo nem entrar em uma discussão, então apenas disse que ele estava sendo muito desrespeitoso e que achava que ele precisava de um tempo para pensar sobre o que disse. Ele respondeu dizendo que não havia nada para pensar e então me deu uma lista de trabalhos baixos, como varredor de rua, faxineiro, etc., afirmando que é um fato que esses trabalhos não são respeitados. Pedi para ele se desculpar antes que isso se transformasse em uma grande briga, e ele disse que mantinha o que havia dito. Não quero exagerar, mas não sei se podemos continuar amigos depois disso. Realmente não sei o que fazer. Não quero falar mal dele, mas ele precisa refletir sobre a própria vida e aprender a ter empatia. Sou uma pessoa muito tranquila e perdoo com facilidade, mas o que ele disse me machucou e foi completamente idiota. O homem que se recusa a trabalhar me chamando de baixo. Não sei o que fazer. Atualização, no dia seguinte. Fiz essa postagem ontem pedindo conselhos sobre como lidar com a situação com meu amigo. Basicamente, ele está completamente falido, e seus pais o cortaram financeiramente. Tenho oferecido a ele um emprego no restaurante onde trabalho há meses, mas ele sempre recusou. A situação dele ficou tão ruim que ele veio até mim ontem pedindo dinheiro emprestado. Como regra, não empresto dinheiro para ninguém, mas disse a ele que sempre teria um prato de comida em minha casa para ele e que ele era bem-vindo a aceitar a oferta de emprego e começar a trabalhar comigo já no dia seguinte. Bem, resumindo, tivemos uma pequena discussão, se é que dá para chamar assim, e ele finalmente confessou que acha que ser garçom é um trabalho baixo e que não lhe traria respeito das pessoas. Em uma reviravolta interessante, ele me ligou hoje e disse que havia pensado melhor e decidido que estava disposto a aceitar o emprego, mas apenas com uma condição, como se estivesse me fazendo um favor, ele queria ser contratado como gerente desde o primeiro dia. Além disso, queria se mudar para minha casa para que eu pudesse levá-lo ao trabalho, pois o ônibus da casa dele até o restaurante leva 35 minutos, o que significaria mais de 1 hora de deslocamento por dia. Ele ainda sugeriu que eu mudasse minha filha mais nova para o quarto da minha filha mais velha para liberar um quarto para ele. Ou seja, claramente ele já tinha pensado bastante nisso. Fiquei perplexo. O senso de direito e o nível de orgulho necessários para fazer essas exigências são simplesmente impressionantes.
Sei que ele nunca teve um emprego de verdade, mas ele não é burro. Ele tem que saber que não pode ser contratado como gerente se nem sequer sabe o nome dos pratos do restaurante ou como servir um café. Tudo isso é por causa do orgulho dele. Seu ego é ainda maior do que eu imaginava. Ele não consegue ser humilde o suficiente para aceitar um emprego como garçom e ir crescendo a partir daí. Ele precisa ser gerente desde o início para que isso não fira tanto seu orgulho. Para ser sincero, fiquei sem palavras. Disse que não queria mais conversar e desliguei. Não consigo explicar o quão repulsiva foi essa conversa. Sinto-me afastado dele, enojado, como se algo tivesse mudado dentro de mim. Não posso ter uma pessoa assim na minha vida. O que leva alguém a recusar toda e qualquer ajuda apenas por puro orgulho? Minha esposa diz que já fui paciente e bondoso o suficiente com ele ao longo dos anos e que devo deixá-lo se virar sozinho. Ele realmente está falido. Antes de seus pais o cortarem, eles pagavam seu aluguel e contas, e ele sobrevivia com os supostos $20 por dia que dizia ganhar investindo em Forex. Sei que ele mal se alimenta, não tem dinheiro nem para comprar um par de sapatos novos e outras coisas básicas. Sei que ele não tem dinheiro algum. Mas então, por que ele não aceita um emprego? Ele não é tímido, não tem problemas de saúde, não tem dificuldades para lidar com pessoas. Ele já recusou muitos outros empregos no passado, inclusive empregos relacionados ao seu diploma em ciência da computação. Ele tem essa ideia absurda de que deve ser colocado diretamente em cargos superiores simplesmente porque é ele, e que é isso que ele merece. Esse é o motivo pelo qual ele não trabalhou um único dia desde que se formou há quase uma década. De qualquer forma, preciso refletir profundamente e reavaliar essa amizade, porque não gosto da pessoa que ele está se tornando. O pai dele é motorista de ônibus e a mãe, uma professora aposentada. São pessoas humildes e pé no chão. Acho que fizeram bem em cortá-lo financeiramente. Sei que ambos estão passando por dificuldades, então não é justo que o filho fique sugando o dinheiro deles. A mãe dele até precisou voltar a trabalhar dando aulas particulares para conseguir um dinheiro extra e continuar sustentando meu amigo. Eu sentiria uma vergonha imensa se fizesse minha mãe de 70 anos voltar a trabalhar apenas para que eu pudesse ficar sentado em casa, sonhando com um emprego perfeito enquanto não faço absolutamente nada para consegui-lo. Enfim, estou divagando. Desculpem, é que estou muito irritado. Minha esposa acha que chegou a hora de cortar os laços e nos afastarmos dele. Acho que ela pode estar certa.